paz do Senhor para vocês que estão nos acompanhando através do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É um prazer nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse domingo pela manhã. E é um momento muito especial. Podemos estar na casa do Senhor, podemos estar aprendendo da sua palavra. E o tema da nossa lição de hoje é a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Então esse é o tema da nossa lição. Vocês estão nos acompanhando, estamos estudando essa lição que foi de 2019, no primeiro trimestre, que tem como tema batalha espiritual. De repente você tem ela na sua casa e você pode estar acompanhando o nosso estudo. Os irmãos aqui também estão acompanhando, muitos têm ainda a lição, tem um ano aproximadamente, então está novinho ainda, e tem muitas verdades para ser reestudada, porque já estudamos, estamos estudando outra vez, e é um tema muito bom e muito importante, entender como é que funciona tudo isso. Conhecemos, mas quando nós nos aprofundamos mais no conhecimento, é melhor, E a Bíblia é a nossa fonte para esse aprofundamento. A Bíblia que nos dá essa direção para entendermos esse tema, a natureza dos demônios. Já realizamos a leitura bíblica em classe. Se você quiser ler aí na sua casa, está em Apocalipse 12, do 7 ao 10. Esse é o texto que base para a introdução da nossa lição, tá bom? E para os irmãos que já estão aqui, que já foram realizar a leitura bíblica, nós vamos entender muito bem sobre a natureza dos demônios. Primeiro vamos entender o que é natureza. O que é natureza? Se nós formos entender a origem da palavra natureza, é um conjunto de tendências ou instintos inerentes que regem o comportamento. Então entendemos que natureza é um conjunto de tendência e instinto. Olha que coisa! Então isso mostra o instinto demoníaco, Esse comportamento deles é algo inerente, mas antes não foi assim, Então nós vamos entender muito bem isso aí. E hoje nós vamos estudar na teologia sistemática. Esse tema que nós vamos estudar hoje dá o nome de demonologia. É dentro da angelologia, que estuda os anjos. A demonologia vai estudar essa natureza dos demônios, essa origem deles, entendeu? Então é dentro que nós sabemos que eles são anjos, São anjos também. Agora são anjos que adquiriram outra natureza, porque quando Deus os criou, nós sabemos que a natureza deles era outra. Quando a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele diz como no início criou Deus céus e terra. Os céus, ele não entra em detalhe, mas a terra ele entra nos detalhes, Para descrever como foi que Deus criou a terra, os luminares, como veio surgir os animais, como surgiu as árvores, tudo isso. Mas no céu ele não entra ali com detalhes para falar que criou os céus, Só diz que criou os céus, mas não entra nesses detalhes em relação aos anjos, como foi que Deus naquele momento, entendeu? Mas que sabemos que os anjos foram criados por Deus, são criaturas, foram criados pelo Senhor, e isso nos dá um conhecimento muito bom. E para nós iniciarmos a nossa aula, eu queria perguntar para vocês, que estão nos acompanhando, os irmãos que estão aqui, para vocês, quem são os demônios? E o que eles fazem? Quem são eles? Pode dizer aí, quem são eles e o que eles fazem? São anjos caídos. São anjos caídos. Demônios são anjos caídos. A Certo. natureza dele é matar, enganar, destruir, roubar. Essa é a natureza. A natureza dele, Eles são gestantes dos anjos e seguida Satanás.
São os restantes dos anjos que seguiram Satanás. Muito bem. Tem um cara de colocação do anjo caído. Na Simão Edinaldo disse o anjo, que eles da gente da maldade, né? Isso. A obra dele é roubar, enganar, Matar, isso. Não veio para matar, roubar, né? Roubar e destruir. Então o que eles fazem é isso, né? O que eles fazem, eles estão a serviço. Então nós vamos entender muito bem. Então, muito bem, os irmãos aplicaram muito bem. E você que está aí também, você pode estar participando, dando também a sua sugestão em relação a essa pergunta que foi feita. Então vamos entender a origem deles. Nós terminamos de falar para os irmãos que eles não eram assim. Eles foram criados perfeitos, assim como os demais anjos, como os anjos que a Bíblia destaca muito bem, né? Fala de Miguel e de Gabriel, né? São anjos que a Bíblia fala por nome, né? Por nomes. E ele foi criado, esses demônios, e foram criados dessa mesma forma. A origem dele foi eles surgiram dessa mesma forma. Só que eles vieram a surgir, a origem deles vieram através do que? O que foi que aconteceu? Rebelião. Né? Através disso aí. O primeiro ponto fala dos anjos caídos e os demônios. Né? Esses anjos, eles são os restantes dos anjos que seguiram a Satanás na rebelião contra Deus. Nós vemos em muitos, alguns textos apontam e faz alusão a esse evento que aconteceu. Até mesmo o texto que ora lemos também faz um pouco de menção, um pouco a respeito de batalha, e vemos que ele foi expulso do céu. O céu era a sua habitação, mas ele foi expulso do céu para a terra. Esses anjos vieram ser serviço de Deus, né? Que faria parte de uma adoração a Deus, né? E isso fazia parte, isso muito bem. Esses anjos faziam parte. Por isso que Deus abomina tanto a rebelião, né? A rebelião é algo que Deus, porque a rebelião partiu dele. Por isso que quando vamos ver as obras da carne, nós vamos ver uma característica demoníaca, satânica, né? O que rege o comportamento carnal do ser humano, né? Vê que orgulho, olha que coisa, o orgulho partiu dele, né? Esse princípio veio dele, entendeu? E isso nasceu dele. Então, aí isso impregnou na raça humana. Então, esses comportamentos agressivos da raça humana é tudo comportamento que teve origem nele. Nós vemos isso, a Bíblia narra, né, aquela tragédia que Caim, né, matou Abel. Então nós vemos comportamento transformado, natureza. Por isso que a natureza das pessoas são diferentes, né? Você vê que tudo isso tem comportamento da onde isso teve a origem. Isso não veio do nada como estralo para o ser humano. O ser humano é tão cruel. Paulo descreve escrevendo a Timóteo a crueldade da raça humana, principalmente quando ele aponta para os últimos dias, né? Então nós vemos ali, acho que é capítulo 3, Paulo descrevendo isso, o comportamento agressivo da raça humana, os homens irreconciliáveis, caluniadores, blasfemos, entendeu? Mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então nós vemos comportamentos irracional, porque o homem como criado por Deus, deu racionalidade ao homem para que o homem venha saber distinguir as coisas, sim ou não? Né? Mas esse comportamento que teve um princípio lá, isso impregnou na raça humana. E a Bíblia diz que foi lançado do céu para a terra para que os homens te contemplem. E olha como os homens contemplam hoje a luxúria, tantas coisas que o homem, a soberba,
né? Para você ver como é que isso tudo está inerente na raça humana. Essa característica do maioral, que é Satanás, né? Falando no sentido do líder maioral, do líder maior, nós vemos que isso está inerente na raça humana. Por isso que o ser humano precisa aceitar a Cristo, para que isso, sabe, acabe, isso saia, sabe? Porque é uma coisa que está pregnada na raça humana. E nós entendemos esse mundo espiritual e como funciona, principalmente quando nós estamos falando da origem desses demônios, que teve tudo isso, a origem, que eles eram anjos bons, mas que por causa de uma rebelião de um líder, você vê que tudo tem uma liderança, né? Tudo tem uma liderança. Todo reino, observe, todo reino, ele tem sempre uma liderança. Tudo tem que ter um líder. Eu lembro há poucos dias, estavam batendo uma laje, e aí o irmão levantou e disse assim, essa laje aí está precisando de um líder. Olha que coisa interessante. Porque o que é que o líder vai fazer? O líder vai ditar as regras, as ordens, vai colocar cada um na sua função. Então tudo tem que ter uma ordem, uma organização. Então aqui que nós entendemos que nesse reino, que nem a Bíblia fala desse reino, ele tem o seu maioral, e nós sabemos quem é esse maioral. Então vamos entender isso, vamos entender a origem dos demônios. Ele veio porque eles foram expulsos, né? Foram expulsos do céu para a terra, Satanás e daquele que aderiu àquela rebelião. Todos aqueles que aderiu àquela rebelião, né? Então foram expulsos dos céus. Então demos para entender muito bem essa origem. O segundo tom é falar sobre a expulsão do querubim ungido, que é o maioral, né? Como se deu isso? E a Bíblia, no livro de Jesus Cristo, fala um pouco dele. No livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 24. Olha, Jesus fala um pouco desse que existe esse maioral. Mateus 12, 24. Quem achou? Tem uma passagem que fala que o ser humano, nenhum deles é ruim para o gosto próprio, né? Como? O ser humano, nenhum é ruim para o gosto próprio, torna-se mal por gosto próprio. Por causa da natureza maléfica que atinge ele, torna uma pessoa mal. Torna uma pessoa má. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul. Os fariseus tinham um conhecimento muito bom dessa área, né? Apesar vamos colocar a Torá, os livros do Antigo Testamento, não descrever por menores esse termo demônio. Não sei se vocês já observaram, que quando você lê um pouco o Antigo Testamento, você não vê falar esse termo demônio. Vocês já observaram? Né? Bem difícil, né? Mas esse termo, ele não usa demônio, mas toda divindade que era cultuada, ele tinha um ritual que tinha um cunho demoníaco. Entendeu? Imagina, o ritual do culto a Baal. As pessoas se cortavam, então tantas outras coisas que eles praticavam. Por exemplo, a Maloque. Eles pegavam os filhos e jogavam dentro do fogo para serem queimados, a brincadeira. Então isso é um ritual que a Bíblia não descreve por menor, fazendo alusão a demônios, mas que esse comportamento, a essa divindade, a forma de adoração dessa divindade, mostra um comportamento malévolo, sim ou não? Não bora? Né? Ele não descreve essa palavra, a não ser quando a Bíblia descreve que Satanás já citou a Davi para fazer o recenseamento, né? Ali faz uma alusão a ele, e lá em Jó, que a gente vê ali em Jó, né? Os irmãos se lembram ali em Jó, que diz que os filhos de Deus foram até se apresentar ao Senhor e Satanás estava, né? Então você vê que faz uma pequena alusão. Então Jesus Cristo aqui, ele fala, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então esse príncipe é a hierarquia dele, ele tem as suas também, ele é o líder maior,
ele ele que é o chefe, vamos colocar assim, deste reino. Nós sabemos que no mundo espiritual existem dois reinos: o reino de Deus e o reino dos demônios, entendeu? Então, você vê que o reino dos demônios se opõe ao reino de Deus. Isso demonstra ali no Éden, quando Satanás ali naquela serpente induziu Eva para frustrar os planos de Deus. Tudo isso para o quê? Para impedir os projetos de Deus. Então existem dois reinos. Ou o homem se submete ao reino de Deus, ou se submete ao reino das trevas, como a Bíblia define muito bem. A Bíblia diz que é o reino das trevas, que esse reino tem como maioral Satanás, como também chama ele de Beelzebu, como também chama ele de antiga serpente. Então tem muitos nomes que são dados a eles. Alguém sabe mais algum? Pode me falar mais algum? Príncipe das trevas, o Deus desse século. Muito bem. Tem mais algum? Lá em Apocalipse fala, acho que Apólion, né? Abaddon, né? Apólion e Abaddon, né? Então você vê que ele tem esses nomes. São muitos nomes que são dados a eles. O Deus desse século e tal. Então tem muitos nomes que são dados a eles. Então, no versículo 25 ele diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido, olha para aí, Jesus apontando que existe um reino aí, tá vendo? Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Você vê, um reino, para que esse reino das trevas venha a ser um reino que tem um alcance, tá vendo? Ele é um reino unido, né? Olha o que Jesus revelou aqui. Ele diz que todo reino dividido não subsistirá. Então, se Satanás expulsa Satanás, como é que subsistirá isso? E haveria uma grande confusão neste reino. Haveria ou não? É a mesma coisa do reino de Deus. Esse é o reino de Deus, que é um reino organizado. É um reino organizado, né? Instituído para cada um as suas funções. Os anjos não podem atropelar Deus, né? Então cada um tem as suas funções. Os querubins não pode atropelar os serafins, nem os querubins atropelar os arcanjos. Então não existe isso. Existe uma organização para que tudo venha a funcionar certo. É uma engrenagem. É como a engrenagem. Vamos comparar, vamos trazer para o nosso mundo físico. Uma engrenagem de carro. Como é que funciona a engrenagem da marcha? Como é que funciona aquele sistema que tem que funcionar corretamente? Se der problema em uma pecinha daquela, todo o sistema não funciona corretamente. Então, o reino ele tem que ter uma organização. E como estamos falando do reino das trevas, estamos falando dessa natureza e desses agentes da maldade no mundo espiritual, porque esses demônios ele atuam no mundo espiritual. Ele tem uma conexão com o mundo espiritual ao mundo físico. Entendeu? Nós somos seres, por isso nós somos seres também seres espirituais, porque nós temos conexão com o mundo espiritual, sim ou não? Sim. Você vê que quando nós oramos, você vê que a manifestação de Deus, então mostra isso, que nós temos uma conexão direta com o mundo espiritual. A mesma coisa daqueles que se atêm para o mundo das trevas, ele também tem uma conexão com o mundo espiritual. Uns têm a conexão com o mundo espiritual para o bem, e outros com a conexão com o mundo espiritual para o mal, para a maldade. E eles se revelam, tanto Deus como os demônios. Entendeu? Eles se revelam. Quem se atém a cultuar os demônios, ele vai se revelar a ele. Eu lembro da minha mãe, uma época, quando era menino, às vezes os meninos falam cada palavrão, vai, fale palavrão, quando chegar, você está chamando, ele vai vir. Sempre falava assim, né? Às vezes sempre repreendia os filhos e sempre chamava a atenção disso. E você vê que realmente isso tem sentido, porque as palavras, ela tem um reflexo no mundo espiritual. As nossas palavras não ficam somente naquele ambiente que nós estamos, não. É como se alguém estivesse ouvindo as nossas palavras. Por isso que quando nós abençoamos, as pessoas são alcançadas com as bênçãos.
Quando nós amaldiçoamos, também as pessoas são alcançadas. Por quê? Porque no mundo espiritual tem dois reinos. Se eu libero uma palavra de bênção, quem é que vai pegar essa palavra de bênção? O Senhor pega esta palavra, porque o diabo não vai pegar uma palavra de bênção. Ele vai pegar uma palavra de bênção e vai fazer cumprir na vida da irmã Adinaldo, na sua vida, de você que está nos acompanhando. Entendeu? Se nós falamos uma palavra de maldição, Satanás, os demônios, vai pegar aquela palavra e vai amarrar a vida da pessoa que está lá. Entendeu? Por isso que nós não devemos. Eu conheço ele já não existe mais. Mas eu conheci um jovem, há pouco tempo eu acho que a polícia acabou tirando a vida dele, mas a mãe dele amaldiçoava muito ele, muito. Você vai ser um ladrão quando você crescer, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Oxe, não deu outra, meu irmão, não deu outra. Quando o menino crescer, desenvolveu, pronto, o menino entrou no crime que não teve mais restauração, não. Você vê, quem pegou essa palavra? O diabo pegou essa palavra e excitou o menino para isso, entendeu? Então, por isso a importância, porque existem esses dois reinos, existem esses dois reinos em atuação no mundo espiritual e tem uma conexão com o mundo físico. Por isso que nós devemos ter cuidado com isso. Sim, mano? Como que se fosse um alimento, né? As palavras, né? Tanto para o lado do bem, tanto para o lado do mal, né? Isso. Tem um provérbio que diz, eu agora veio à mente, mas eu não lembro muito bem, mas se os irmãos acharem aí, a gente pode estar lendo, que diz que não fale do mal na tua casa, não fale mal do rei na tua recâmara, ele usa esse termo, para que as aves não peguem essa palavra e leve ao conhecimento daquilo que você falou. É mais ou menos assim que ele dá uma ideia. Então, aquilo que nós falamos, essas palavras não ficam somente naquele espaço. Tem alguém que está nos ouvindo, tem alguém que está nos observando, entendeu? E é muito interessante isso, viu, irmãos? Então, entendemos que existe... A palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Isso, com certeza. Você lá em casa com os meninos lá em casa, sobre questão de falar com os filhos, com qualquer pessoa, que aquilo que a gente profere, aquilo tem a tendência de acontecer. Então a gente tem que falar bendizente, não maldizente com os nossos, entendeu? Isso, mas é isso mesmo. Tem que ter cuidado, realmente, com as palavras. Vocês que estão nos acompanhando, tá vendo aqui sem máscara, mas os irmãos aqui todos estão, respeitando os limites de distanciamento. Está aqui também o nosso pastor, graças a Deus, pastor Oswaldo Ramos, pastor presidente da nossa igreja aqui na Assembleia de Deus Itacaré. E os demais irmãos estão aqui também, jovens e adultos, que Deus abençoe. E vamos continuar nossa aula. E falamos sobre a expulsão do querubim ungido. Já entendemos bem que esse é o maioral, ele também foi expulso, mas antes ele não era assim, né? Sabemos que ele na hora que Deus criou ele, que nem nosso irmão Clóvis terminou de falar, que ele não era mal, ele não foi criado com essa maldade. Pelo contrário, ele era querubim. Querubim era um anjo. Normalmente os querubins têm o papel de guardião, né? Tem o papel de guardião. Sempre a Bíblia mostra ele como anjos guardiões. Então, e ele se destacava, né? Por toda a sua formosura, a beleza, do qual foste criado. E tudo isso veio nele o orgulho, o qual o levou a ser expulso, né, dos céus. Então, é isso que nós entendemos sobre a expulsão do querubim ungido e isso que nós acreditamos. Os demônios, na cultura pagã, foi que nós terminamos de falar, que essa divindade era cultuada através de outros deuses, né? Atribuía a esses deuses, que nem eu falei, Maloque, Baal, Astarote, também eram os deuses que Deus abominava muito quando levava o povo a adorar essas divindades. E a natureza desses demônios, ele apresenta como a natureza inconsequente, né? Inconsequente. Então, eles não são seres que operam sem ele quer ver o resultado, e o resultado final é matar mesmo. O propósito dele é induzir, por isso que o tema da lição
é agentes da maldade. Eles são aqueles que operam, né, dentro do seu caráter, porque o que nós falamos sobre natureza, a natureza deles foram transformada, entendeu? A natureza foi transformada, o caráter dele foi moldado, transformado, sabe, irmão? A mudança de caráter que nós definimos bem natureza, que é tendência ao instinto inerente que rege o comportamento. Então, isso está inerente nele, nos anjos caídos. Isso está inerente nele, a maldade, entendeu? Por isso que a natureza deles é essa, a natureza maléfica, a natureza toda voltada para o mal. Não existe demônios bons. Por mais que a mídia, os desenhos, os programas tentem mudar a imagem dos demônios, mas ele não é aquilo, ele é o que a Bíblia define. Porque se nós formos observar hoje, os desenhos, as séries, muitas vezes tentam apresentar os demônios de uma forma que não é, uma forma para apresentar ele de uma forma que ele não é, entendeu? Apresenta ele sempre como uma criatura boa, que ajuda os outros, né? Que às vezes socorre os outros, atende às necessidades das pessoas. Então atribui coisas boas a ele, mas a sua índole não é essa. O seu propósito final não é esse. O seu propósito final é para levar o ser humano à ruína, entendeu? Levar o ser humano à ruína. Então o propósito dele é esse. Então nós devemos ter muito cuidado com muitas séries que são apresentadas, né, para ver isso. Eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo também. Não sei se os irmãos já assistiram, mas algum tempo eu assisti para me ver como é que eles distorcem as coisas. Essa série passava muito, acho que era na Fox, eu não lembro que canal era, mas o nome da série é Lúcifer. Quem já assistiu isso aí? Alguém já assistiu essa série? Na Netflix também passa, tem na Netflix ele. Então, a série Lúcifer apresenta um Lúcifer totalmente diferente, entendeu? Que as pessoas são atraídas, é uma forma diferente, não apresenta ele como aquela pessoa, sabe? Então, isso mostra a forma que eles conduzem essa situação para que o ser humano venha processar isso, que eles não são mal como as pessoas apresentam, como a Bíblia apresenta, né? Então, isso tenta distorcer isso. Então, nós precisamos estar muito atentos para isso, né? Assistir, mas os olhos abertos, espirituais, com entendimento aberto, para que nós venhamos compreender. Sim, Matheus? Uma forma que ele está usando ali para tentar enganar muitos, né? Isso, para enganar. A batalha no céu, vamos temos que o horário já está bem. A batalha no céu é o texto que nós lemos, a leitura bíblica que nós lemos fala, e houve uma batalha no céu. Na visão de João, ele disse que ele viu essa batalha no céu, quando ele disse que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. O nome Miguel significa o quê? O nome Miguel significa o quê? Não? Ou quem é como Deus, né? Ainda é uma pergunta. Quem é como Deus? Porque ele sempre é um anjo que sempre confrontou Satanás, né? Você vê que lá quando Daniel estava orando, né? Aí veio os arcanjos, veio Miguel então ali mostra que ele está dizendo quem é como Deus. É como se você passando, você é como Deus, entendeu? Então por que Satanás, o propósito de Satanás, ele queria ser como Deus, semelhante ao Altíssimo, entendeu? Para você ver que toda forma de governo no mundo espiritual, ele quer ser sempre semelhante ao do Altíssimo, né? Construir um reino, olha aí, construir um reino, porque Deus estabeleceu um reino, ele também quer estabelecer um reino, então sempre semelhante ao Altíssimo. Então aí Miguel normalmente tem esse significado, quem como Deus, né? Então, para confrontar Satanás, mostrando que ele não tem como ser como Deus. Em Mateus capítulo 4,
estava orando ali, levando de oração, ele que levou Jesus até o cenário, né? Ele disse, tudo isso aqui, todo esse reino aqui, eu te dou se tu gostar de adorar. Ele já queria ser mais do que Deus, né? Ele disse que aquilo já era dele. Ele, tudo era dele, e dava Jesus gostar de adorar ele. É um reino, porque na verdade, quando diz que para que os homens te contemplem, é porque muitos homens na história contemplaram sim tudo que ele tinha para ofertar para eles. Muitos homens contemplaram esse reino maléfico. Muitos homens contemplam, né? Assim como nós contemplamos a Deus, a face do Senhor, buscamos a face do Senhor. Nem todos os seres humanos da terra buscam a Deus, né? O propósito do Senhor é esse, mas nem todo ser humano da terra busca a Deus. Então, por isso que... Sim, Abel? Eu estou com uma está me perseguindo aqui. Mas eu tinha uma dúvida com relação a justamente esse 7, diz que houve essa batalha no céu, Miguel e seus anjos. Aí, porque existe uma denominação que eles dizem que, no caso desse Miguel, seria Jesus. Tá? Poderia também considerar assim, que seria Miguel seria Jesus aqui, ou seria só o anjo mesmo? Digamos que, por exemplo, parafraseando o texto, colocando uma colocação, por exemplo, o senhor é pastor e existem os obreiros, aí o senhor vai fazer uma visita, digamos assim, eu e meus obreiros, seria mais ou menos isso aqui. Miguel seria uma referência, assim, ou seria o mesmo próprio Deus ou Jesus? O senhor pode ver? Isso. Na verdade, na lição passada teve esse ponto, né, que realmente tem interpretações que atribuem Miguel a Jesus. Essa foi a pergunta que está nos acompanhando. Você pode não ter ouvido a pergunta, mas a semelhança de quando a Bíblia fala Miguel atribuir a Jesus. Não, porque quando se fala de anjo, Jesus não é anjo, né? Quando se fala de anjo, Jesus não é anjo. Então quando fala Miguel e seus anjos, está atribuindo a um anjo mesmo, porque lá em outros textos vai mostrar a classe a qual ele pertence, aos arcanjos, né? Vai mostrar a classe de que Miguel pertence. Aqui ele não define muito bem arcanjo Miguel, né? João ele só fala Miguel, né? Mas em outros textos nós vamos ver que ele vai atribuir a que classe que Miguel pertence, né? A que ordem Miguel pertence, a uma classe de anjos que tem essa função, até mesmo que atribui como Miguel a um anjo exclusivo de Israel, quando atribui o príncipe do seu povo, atribui... Sim, Gustavo? E a palavra arcanjo, quando a gente vai ver o original grego, a palavra em si, arcanjo, significa maioral entre os anjos. Por isso, daí a palavra arqueologia, que é o maioral entre o estudo, ou maioral entre os anjos, no caso do arcanjo. Ele está na ponta de cima. Por isso que às vezes a pessoa confunde o arcanjo Miguel com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é maior que os anjos. Então essa palavra arcanjo para Jesus, estou falando apenas da terminologia da palavra, pode ser aplicada. Só que Jesus não é anjo. Jesus está acima do arcanjo Miguel. Ele comanda até mesmo o arcanjo Miguel. Então Jesus nem de longe é um anjo, não é anjo. Jesus é o próprio Deus. E o arcanjo Miguel, ele é superior aos demais anjos. É uma categoria, como falou bem disso o Presbítero Robson, uma categoria de anjo que é superior aos demais. Ele é um anjo de guerra. Mas é isso, até mesmo quando ele batalhou ali, que a Bíblia diz em Judas, né? Quando o corpo de Moisés, e foi Miguel. Não atribui a outros anjos assim para confrontar o inimigo, né? Confrontar Satanás. Atribui a ele até mesmo para cada classe que ele pertence, né? Está sobre ele, autoridade, né? Nós vamos olhar um reino tão organizado que sobre cada um tem essa autoridade, essa competência, né? A competência a cada um. Isso é muito bom, amigo. Foi muito bom essa pergunta, porque na outra lição tratou sobre esse assunto e realmente tem essa dúvida mesmo, realmente.
A expulsão de Satanás, aqui Jesus falou também sobre essa expulsão, porque muitos, nesse texto que nós lemos, muitos acham que esse texto é escatológico, outro atribui que realmente esse texto que ora lemos em Apocalipse 12 atribui que foi esse evento ocorrido mesmo, essa batalha a qual houve a expulsão de Satanás do céu. Mas nós entendemos e vemos que houve essa expulsão, houve essa expulsão, e a Bíblia descreve muito bem isso aí. E nós vemos que essa expulsão dele, ele já saiu com uma condenação. Na verdade, ele já está condenado, é condenado, não tem mais, não tem como mais ter uma reconciliação, vamos colocar assim, não existe mais. Foi algo que, até mesmo porque por ele ser um ser espiritual, e a condenação dele, Jesus falou muito bem disso. Aqui no livro de Lucas, quando ele fala da expulsão, quando Jesus diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, que está em Lucas 10:18. Aí ele destaca a palavra eu via. Por que ele destaca essa palavra eu via? Porque essa palavra diz respeito a uma ação contínua, entendeu? Ele sempre caindo, entendeu? Caiu pelo seu orgulho, soberba, caiu e continua caindo, Você vê que na época de Jesus nunca se manifestou. Você vê que foi uma coisa tão impregnada, estava no povo impregnado isso, mas que não tinha assim uma manifestação assim tão visível e tão, vamos colocar a palavra verbal, porque no ministério de Jesus nós vemos a manifestação parecendo que abriu as portas do inferno e saiu tanto demônios. Mas esses demônios já estavam impregnados ali no meio daquele povo, entendeu? Já estava impregnado. Você vê que tinha homens que padeciam muitos anos e que eram demônios, que estavam na vida mas foi um conhecimento, porque Jesus veio trazer um conhecimento deste reino para o povo, veio revelar este reino para que os olhos, aí daí em diante você vai ver Paulo descrevendo com mais detalhes sobre esse reino, sim ou não? Você vai ver quando Paulo descreve ali as armaduras que o cristão tem que ter, ele define. Por que tudo isso? Porque Jesus trouxe uma revelação mais profunda deste reino. Então, quando ele trouxe essa revelação e com a manifestação dele, os demônios aí, meu irmão, aonde a luz chega, as trevas não subsistem. Então, eles se manifestavam e saíam na vida das pessoas. Então, você vê que isso estava. Aquele homem mesmo, aquele homem que vivia nos sepulcros, corrente não prendia aquele homem. Então são situações que os homens na época eram oprimidos, mas que não havia essa manifestação assim, e dá para ter esse entendimento que não havia por parte dos líderes da época um conhecimento mais amplo acerca desse reino. E nós vemos aqui que na manifestação de Jesus, você vê que os demônios caíram. Jesus expulsava os demônios. Os demônios perguntavam a Jesus, que é mesmo aquele dos porcos, foi do Gadara, É o de Gadara, que tem eu contigo, Jesus veio nos expulsar antes do tempo. Então, você vê que é a forma que eles predominavam e dominavam a mente, o corpo do ser humano na época. Então, quando Jesus via, porque Satanás sempre derrotou lá no que nem o diácono Clóvis falou, lá na tentação. Você viu que ele pegou Jesus em tudo que o homem quer. O que o homem não quer? O homem não quer grandeza. Eu te dou todos os reinos deste mundo, que é o homem que não quer um bom nome, conhecido mundialmente. Porque quem tem um nome conhecido mundialmente, ele desfruta das melhores coisas. Nós podemos citar um jogador famoso, Neymar. Você vê que até quando o rapaz ia depor, como era batalhado aquilo ali, porque por causa do nome que ele tinha engrandecido. Então o ser humano, ele às vezes ele busca isso, ter o seu nome engrandecido,
Entendeu? Então ele ofereceu isso: eu te dou todos os reinos deste mundo. Aí, quem está com fome, que achar um pedaço de pão, tem um pão e não vai querer, irmão. Tem uma série aí que apresenta aí pessoas que passam dificuldade e se tiver um pedaço de pão, irmão, se joga em cima. Então são todas as necessidades do ser humano que ele ofertou para Jesus. Tudo que um homem galga, um homem que tenta buscar, então ele disse: eu te dou de graça, né? Se você quiser, se é os meus pés te prostrar e te adorar. Então Jesus venceu isso. Então sempre quando ele disse Jesus, eu via Satanás, né? Então esse termo, quando ele disse eu via Satanás, isso mostra sempre ele como ser caído, né? Diante do Senhor. E nem o escritor também aqui ele apresenta quando também os 70 discípulos foram pregar o evangelho. Que maravilha ali, aqueles homens, muitos homens voltaram alegres. Que alegria, os demônios me obedecem, os demônios são expulsos. Imagine que perturbação não foi para aquele reino. Irmãos, olha, um local que tiver manifestação, onde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus ali, o reino das trevas é confrontado. Só na presença, só ele chegar, a presença do homem de Deus, da mulher de Deus naquele lugar, já as trevas já incomoda as trevas. Então isso mostra o poder de Deus sobre as nossas vidas, a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, para vencer o reino das trevas, esses agentes da maldade que atua na vida das pessoas, leva as pessoas para a ruína, né? Leva as pessoas para a ruína, para o fracasso. E as pessoas inconscientes muitas vezes não sabem que ele está sendo induzida por esses agentes da maldade. É por isso que quando ele aceita Cristo, ele abandona aquela velha prática. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele roubava, não rouba mais. Então esse comportamento muda, porque esse comportamento demoníaco já está inerente na vida do ser humano. Por isso que eu falei para os irmãos das obras da carne. Essa é uma personalidade, todas essas obras é tudo satânica, que opera na vida das pessoas. Por isso que quando ele se converte entre os frutos do Espírito, aí muda totalmente a página, irmãos. Vira a página de vez assim, ó. Porque produz dentro do ser humano outra essência, outra essência que entra na vida do ser humano, né? Aquele lodo, aquela sujeira sai toda e entra uma água nova, purinha dos céus para as nossas vidas, né? Então, a vitória final sobre o terceiro ponto que está nos acompanhando na lição, a vitória final sobre Satanás, que é onde haverá essa vitória final. Primeiro teve na morte, essa vitória já teve ali na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, vamos imagina somente agora, a gente imaginar qual foi o propósito maior de Satanás. Jesus não morrer, não ir para a cruz. Até a boca de Pedro ele usou. Você observar, até os discípulos estavam próximos de Jesus, ele induziu, dizia: o senhor vai para Jerusalém, senhor, para entregar aos homens. Observe somente. Por quê? Olha, quem era da convivência dele, quem estava do lado dele. Não pegou uma pessoa de lá e disse: epa, Jesus, não, pegou quem estava do ladinho dele, para desanimar. Desanimar você, entendeu? Quando chega lá no Getsemane, então é algo, irmãos, foi uma vitória, porque, irmãos, se não fosse um ser celeste, não triunfaria sobre Satanás. Por isso que para vencer tinha que ser um ser celestial. Isso. Sem contaminação nenhuma. Você vê que não foi nem da concepção de homem e mulher, né? Foi obra do Espírito Santo para ser puro. Porque senão vencia não, irmão. Satanás estava no mundo dominando o ser humano, comportamento humano, a conduta humana, controlando as leis, controlando muita coisa. Então tinha que ser tudo de um propósito divino, com essência divina, para ver se você vê que sendo assim, ainda anda dizendo que Jesus teve caso com Maria Madalena. É brincadeira? É brincadeira um negócio desse? Até hoje ainda fico futucando esse negócio para tentar quebrar um bocado de coisa. Então, para você ver como é isso, como é que funciona isso, entendeu? Como é que funciona isso muito, muito bem organizado, bem arquitetado. E não tem pessoas que trabalham a serviço do reino das trevas. Não está aqui o pastor trabalhando pelo reino de Deus aqui na cidade? Tem pessoas que vêm para a cidade para trabalhar exclusivamente para o reino das trevas. Ele chega na cidade como porta-voz do reino das trevas.
Os irmãos acreditam nisso? Você que está nos acompanhando, você acredita nisso? É assim, entendeu? Tem seus representantes. Essa lição vai ser muito rica. Ela vai discorrer muito assunto importante. Ela vai mostrar muitas áreas de atuação desses demônios. Nós vamos conhecer muita coisa dentro dessa lição, porque ela é muito rica. Se você não perdia não, você que está nos acompanhando, acompanharia até o final dessa lição, que você vai se maravilhar com esses ensinamentos. Então, a vitória de Cristo foi na cruz. A primeira vitória foi ali na cruz. Que ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que tomou a chave do quê? A chave do que aqui dentro? Aí você, irmão, coisa maravilhosa, né? Então você vê que maravilha, a primeira vitória de Cristo ali sobre Satanás, mostrando ali, primeiro ali na cruz. E o final, nós sabemos que Apocalipse nos mostra, aqui no Apocalipse vemos que Miguel e seus arcanjos vencem o dragão e seus demônios. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Mais adiante o diabo é amarrado por 1000 anos. Aí vai amarrado por 1000 anos e finalmente ser lançado no lago de fogo. Então a sentença final do inferno, seus demônios, vai ser o lago de fogo. Então a Bíblia diz que todos serão lançados no lago de fogo, né? Satanás e seus demônios e o inferno. Então quem está no inferno vai ser tudo pego e ser lançado, o final vai ser o lago de fogo. Então que coisa terrível que será. Então irmãos, vemos a importância de nós estarmos na presença do Senhor. E ainda a Bíblia diz que existem demônios que estão em prisões eternas, estão travados em prisões eternas, entendeu? Estão presas, entendeu? Para o dia do juízo, não é assim que a Bíblia diz? Né? Que eles estão presos. Aí nos lembra, irmão, em Apocalipse diz que tem demônios que tem uma grande estrela, assim que a Bíblia descreve, que caiu do céu para a terra, não diz assim? Acho que não sei se é Apocalipse 12, 9, acho que é 9, que ele diz que ele viu uma estrela que caiu do céu para a terra, e essa estrela abriu o poço do abismo. E aí quando abriu o poço do abismo, quem saiu de lá de dentro? Demônios, semelhantes a escorpiões, entendeu? Com ferrões, com tudo. Para quê? Para atormentar os homens. Por isso que a Bíblia diz o dia do juízo. Então são demônios que estão somente agora, que Deus travou ele justamente para nesse dia ele ser liberado, para atormentar os homens, seres humanos. Entendeu? Judas fala disso aí, desses demônios que estão em prisões. Pedro acho que também fala desse mesmo assunto. Então são dois escritores que tratam do mesmo assunto, mostrando a veracidade disso, né? Um confirmando o outro em tempos diferentes, né? Para mostrar que isso realmente Deus reservou ali esses demônios. Então isso nos mostra e nos dá assim mais ânimo, irmão, para permanecermos firmes na presença do Senhor. E quando ele fala dessa estrela, ele atribui a uma estrela, mas sabemos que Apocalipse é um livro que traz alguns símbolos. Isso hoje nós, dentro de um conhecimento, nos remete a um grande meteoro, que até os cientistas, a ciência como é que é a área que estuda isso? Qual é a área que estuda isso? Astrologia? Astronomia. Isso, a astronomia estuda isso, que tem meteoros que estão a muitos quilômetros da Terra, mas que está vindo em direção à Terra. Muitos estão estudando para destruir esse meteoro antes de chegar à Terra, outros estão tentando ver se consegue mudar a rota dele, mas né, se Deus falou que vai vir, a gente não sabe quando, mas virá, porque Deus é fiel. Falta 15 minutos, aí nós estamos encerrando. Vamos falar sobre o maioral. Acho que já é o último ponto, não? Quase o último ponto. O maioral dos demônios, que é a serpente. É o mesmo que dragão. Essa palavra também tem, acho que é em Jó fala do Leviatã. Como a gente vai falar desse Leviatã? É um termo bem debatido sobre Leviatã, né? Uns falam que é o monstro marinho, serpente. Muito atribui sobre esse Leviatã. Acho que é o livro de Jó que fala do Leviatã. Acho que é só Jó que aponta sobre esse Leviatã. Então também ele tem esse nome, atribui também.
Ele é chamado também o grande dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, que engana o mundo, a serpente que enganou Eva. Isso quem fala é Paulo, alguém lembra? Assim como a serpente enganou, ele fala assim, eu tenho cuidado de vós, eu me preocupo com vós, porque assim como a serpente enganou, é Paulo que fala sobre isso. Paulo fala da serpente que enganou Eva, é o próprio Satanás. Então, isso nos mostra os nomes, né, dele. Você vê que lá no Éden, ele foi uma serpente. Quando chega cá no Apocalipse, vão apresentando ele com tantos nomes. Quando chega no Apocalipse, já chama ele de o dragão, né? O dragão, isso mostra já uma coisa bem expansiva, como se crescesse tanto o reino, que até o título para ele se tornou maior. Você observou isso, irmãos? Quando fala, tanto que ele fala o dragão, a antiga. Olha aí, o termo que ele usa, o dragão, a antiga serpente, para dizer que ele é o dragão, entendeu? Cá mostrando tudo isso. Então, nós podemos ver, irmãos, isso aí, que ele é o maioral dos demônios, que também é Satanás, atribui o nome dele Satanás, que Satanás significa adversário. Ó, você é adversário de quem? De Deus e da igreja. Ele é nosso adversário. Paulo e os outros escritores falam muito isso, ele é nosso adversário, entendeu? Batalha, ele sempre tenta, por isso que ele disse que, acho que foi Pedro que disse, o diabo, o vosso adversário, anda o quê? É isso, o diabo, o vosso adversário. Então ele é o adversário da igreja de Cristo na terra, entendeu? Por isso que Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, né? Aí ele tomou essa autoridade e otorgou para os seus discípulos. Por isso, ide por todo o mundo. Primeiro ele recebeu essa autoridade, ele conquistou esse poder, né, esse domínio, porque se ele não vencesse Satanás ali na cruz, naquele da tentação, em determinadas situações, ele não adquiria sobre si esse poder para subjugar o inimigo. Ele venceu, nos mostrando que sobre nós está a autoridade de Jesus para vencer o diabo. Por isso que eu falei para os irmãos que se não fosse celestial, não conseguiria vencer, entendeu? Então, por isso que a última aliança que Deus fez com o ser humano foi com quem? Foi com Cristo, irmãos. Porque as alianças que Deus fez com homens se quebraram, romperam. Mas a última aliança, a Bíblia diz que ele fez com o seu sangue, o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Que essa aliança é inquebrável. Ela é uma aliança perpétua, eterna, irmãos. Não quebra essa aliança, entendeu? Porque os sangues de bodes e tudo isso se passaram. E ele estabeleceu essa nova aliança no Senhor. Por isso que quando nós tomamos a ceia, diz que é o sangue da nova aliança. Né? Por isso que nós fazemos uma aliança com o Senhor, né? Aceitamos a Cristo como Salvador. Isso nós estamos fazendo uma aliança com Deus, um compromisso com o Senhor através de Jesus Cristo. E isso é muito importante para as nossas vidas. Então, Satanás significa adversário, o diabo significa caluniador. Quando você fala diabo, né? Ela significa caluniador, né? E nós vemos, né, que isso é a característica de caluniar, né, de caluniar. Então, muito importante esse entendimento. Vamos fechar falando sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Aí nós fechamos essa lição em nome de Jesus. O poder de Jesus sobre os demônios. O primeiro tópico vai dizer o contexto bíblico. Há relativamente pouco agir sobre os demônios aí, que eu falei, no Antigo Testamento. Mas a Septuaginta traduz 4 termos hebraicos para daimon ou demônio. E a tradição judaica considera os demônios como anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos, os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. Claro, tem que separar um pouco isso aí, né? De repente alguém pega um resfriado aí, assim, né? Hoje não se fala muito de gripe, hoje ninguém pode mais ficar gripado, né? É meio complicado. Antes todo mundo ficava gripado, chegava na igreja, mas estou gripado. Hoje ninguém não pode ficar mais gripado não, porque
já é outra coisa, né? Mas nem toda doença tem, sabemos que tem doenças, às vezes tem pessoas com problema de pedra no rim, aí é uma coisa que não tem, mas tem muitas doenças de origem maligna. Eu já vi pessoas de fazer tantos exames e não conseguir um resultado para isso, não conseguir um resultado, e a pessoa morrer e não ter o resultado. É não ter o resultado do exame, não saber do que a pessoa sofria, entendeu? Então isso são enfermidades que é proveniente de possessões, de espíritos malignos que às vezes ele apodera do corpo das pessoas e trava um órgão daquele. Pronto, como é que vai descobrir o que é? Né? Não tem como descobrir ali, é uma influência maligna. Então tem muitas enfermidades que ela tem uma influência maligna. Agora não significa que todas são a doença maligna, né? Muitas vezes tem um problema cardíaco que é algo às vezes vem familiar, alguma coisa assim. Muitas vezes é algo que já é diferente. Mas tem tipo de doenças que é de origem, a Bíblia descreve. Até aquela mulher foi encurvada, não foi? Demônios, uma coisa. A mulher encurvada, né? Jesus expulsou o demônio daquela mulher. Então podemos ver o comportamento mudado dessas pessoas através das influências malignas, né? E se você que está nos assistindo conseguiu entender muito bem essa questão de doença de ordem espiritual, ordem física, de repente você pode saber alguém que está passando por esse problema, né? Você pode estar orando, impondo as suas mãos, repreendendo o mal, pedindo que o inimigo solte os órgãos da pessoa, que muitas vezes são problemas que não consegue detectar. E os exames são tão avançados que é complicado, né? Hoje passa ali, vê tudo dentro, sabe? Uma coisa tão avançada que estamos vivendo e muitas vezes não descobre. Então vamos unir as forças para estar orando por essas vidas, para Deus libertar. O triunfo de Cristo, a vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação no deserto. O diabo está derrotado preliminarmente. Esse aqui, 12, João 12, quando diz que ele já está derrotado, 12, 31, João 12, 31. João 12, 31. 31. Pode ler? Pode. E agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Aí. É quando Jesus já está mostrando o seu triunfo sobre Satanás, sobre o que já está determinado para ele, entendeu? O que já está determinado para ele. Então, entendemos isso, que a vitória de Cristo, irmãos, na cruz, nos deu vitória, derrotou o adversário. Nós temos uma autoridade, nós fazemos parte do reino de Deus, e como reino de Deus, sobre nós temos Cristo, né? Ele é o comandante, né? E hoje na igreja é o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que ainda não se manifestou aquele que há de vir, porque ainda há um que ainda detém. Quem deu essa aula foi Gustavo. Ainda há um que o detém, que é o Espírito Santo de Deus, que está na igreja, né? Preservando a igreja, mantendo a igreja firme no propósito. Vem as dificuldades, mas a igreja está ali estabilizada no Senhor, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Encerramos o horário. Eu convido aqui o diácono Gustavo, ele que é o superintendente da nossa escola bíblica. Já vou colocar aqui a minha máscara. Que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao término de mais uma escola bíblica dominical. Eu quero convidar o nosso pastor Creosvaldo, que está em nosso meio. Quero convidá-lo para estar fazendo uma oração, para estarmos assim encerrando a escola bíblica. Robson, qual é o tema da próxima? Isso. Vamos ter aqui. Possessão demoníaca e Possessão. autoridade no nome de Jesus. Olha aí, próxima aula temos o tema possessão demoníaca e ao mesmo ponto, falando sobre possessão, também falaremos sobre a autoridade no nome de Jesus na expulsão dessas possessões demoníacas. Eu lembro dessa aula do ano passado, aula muito boa, você não pode perder, certo? A paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém. Querido Jesus, mais uma vez na tua presença nos encontramos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Continua com as tuas mãos estendidas, nos dando um dia na tua presença.
que as almas possam, Senhor, curvar diante de Ti, aceitando como único e suficiente Salvador. Deus, eu Te agradeço pela vida do professor Robson, do professor Gustavo e de todos os alunos. Continua conosco, nos abençoando. Visita cada família assembleiana nesta cidade. Derrama a Tua graça sobre nós. Visita os moradores da cidade, Senhor, as autoridades da cidade. Continua Tuas mãos sobre nós, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua graça e a Tua comunhão. Nos cobre com Teu sangue, Senhor. Nos esconda dentro do Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.